Olá, nono ano, como foi o final de semana? Bem, nós vamos fazer nossa revisão, como combinado, no final do mês, trabalharmos mais uma vez os assuntos que foi visto naquele mês. Sua atividade, mais uma vez, será o quiz no Classroom, super simples, vocês fizeram lá direitinho, né? E antes de começarmos o nosso assunto de fato, vamos fazer nosso minuto com Deus. Talvez o momento mais importante da aula, né? Porque você vai ter um conhecimento, se abastecer de Deus, e isso é magnífico, isso é fantástico. Nós precisamos de Deus toda a hora, exatamente a cada minuto precisamos de Deus. E nas aulas também, nas videoaulas. Então, que você possa agora fechar seus olhos, se concentrar e tentar se comunicar com Deus no momento mais tranquilo que você puder. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço a toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque se assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Então, despertando, meninos, vamos adiante nosso conteúdo. Toda a aula é baseada no presente perfeito, tá? Foram os assuntos que a gente viu ultimamente. Então, é importante você fazer sempre essa pergunta: quando usar? Não adianta apenas saber as regras, não adianta apenas identificar a estrutura, saber na forma positiva e negativa, se não souber quando usar, porque tudo isso é em vão. A gente usa o presente perfeito, você tem que saber disso, que é uma relação entre tempo passado e presente. Se fosse só passado, obviamente só seria o passado, né? Passado simples, passado particípio. Se for só presente, seria presente simples, presente contínuo, mas é uma relação entre passado e presente, tipo uma junção, é algo que tem a ver, que se liga. Esse é o presente perfeito. Mais detalhadamente, você vai usá-lo para descrever ações que ocorreram no passado e afetam o presente, ações que vêm acontecendo, ações que acabaram de acontecer, ações passadas sem terem um tempo determinado. Tá? Alguma coisa que aconteceu, você não sabe quando foi, só sabe que foi passado. Então, essas quatro opções, esses detalhes aqui, define quando usar o presente perfeito. Antes de irmos adiante, vamos relembrar sobre os verbos regulares e os irregulares. Os verbos regulares, quando estão no passado, eles terminam em ed, quanto no passado simples, quanto no particípio. Para esse assunto, essa tabela do meio aqui, ó, passado simples, não nos interessa muito. Na verdade, não interessa nada. O que vai nos interessar é apenas o passado particípio, que faz parte do assunto presente perfeito. Lembre-se aí, ó, vamos trabalhar com o passado particípio. E para facilitar, né, graças a Deus estamos trabalhando com esse daqui, que tem uma regrinha, que é só colocar o ED. Você já identifica que ele é regular. Só que tem os irmãos dele, os primos, alguém da família, né, a ovelha negra, que são os irregulares. Ele complica todo o aprendizado, porque, na verdade, não o aprendizado em si, mas a memorização, porque não tem identificação, você não tem como saber qual é o passado, se está no simples, se está no particípio, se ele está no presente, porque é tudo misturado. Então, a única forma, repito, é memorizar isso daqui. Pegar essas tabelas, que com certeza não é só essa, tem uma variedade enorme de verbos, tá? Mas vocês podem conferir alguns na página de vocês, ó, 161, 162, e pega lá os outros, tá? Para ajudar mais um pouco. Mas aqui não é nem para memorizar não, decorar não. Isso aqui é só para você saber como identificar os verbos, os regulares, qual a diferença dos regulares para os irregulares e tudo mais, tá? Mas você já vai ficando aí ligado, ó, que são mais ou menos assim. A diferença é essa.
Enfim, daqui nós vamos trabalhar com essa tabela aqui, ó, passado, participio também. Opa. Passado simples. Se tem dois passados, simples e participio, qual é a diferença então? Uma ideia de ação concluída, o único verbo dá sentido à frase, não precisa de um verbo complementar. A base é essa, que o verbo por si só, quando está no passado, só um, ele já dá a ideia, um sentido àquela frase. Por exemplo, eu liguei para minha mãe, I called to my mom. Eu liguei para minha mãe. Usou apenas o verbo, ó, called, no passado, called. Liguei, I called, eu liguei. Fez sentido? Você teve uma ideia que aquilo ali já acabou? Sim, tá? Foi usado só um verbo, ó, no passado. Já o particípio, ele tem a ideia de que algo foi interrompido, que teve um probleminha, mas também foi concluído, já que é passado. 2. Necessita de outro verbo para fazer sentido na frase. Agora que é praticamente a chave de tudo. O 2 e o 3, ele é um ponto muito importante. Porque, ó, ela tinha amado. Essa frase tem dois verbos. Para fazer sentido, ela tem o amado aqui tem que ter o complemento do tinha. E o tinha tem que ter o complemento do amado. Não tem como separar para fazer sentido no passado particípio. Eles se complementam, tá? Dois verbos. É como se fosse um composto. Simples, que é o contrário do composto. Vocês veem isso em português, né? Com os verbos. Então, o passado particípio é quando precisa colocar outro verbo para fazer um auxiliar, para fazer sentido. E eles, os particípios, eles estarão com essa tradução aqui em português, quando terminado em ado ou ido. Falado, amado, sofrido, vivido, mentido e por aí vai. She had loved enough. Ela tinha amado o suficiente. Os dois verbos aqui, ó, tinha, amado, um complementando o outro. Tá? Entenderam o passado particípio? É o que nós iremos trabalhar no presente perfeito. Agora chegamos à estrutura, né? Ó, já vimos o passado particípio, já entendemos o que é o verbo regular, do irregular. Vamos então ao restante. Começando com o sujeito, como quase sempre, né, nas frases. Have ou has, que é um verbo obrigatório, o verbo ter é o verbo obrigatório que vai complementar o próximo. Eu disse para vocês, acabei de falar que o passado particípio ele vai ter que ter dois verbos. Um já está aqui, ó, o have. O próximo que vier já é o complemento, tá? We have studied, nós temos estudado at home, em casa. Onde você pode usar o have, o próprio have, ou também has. He, she, it vai ser o has. Isso é a terceira pessoa. Obrigatoriamente tem que usar o has para he, she, it. O have você vai usar para you, I, you, we, they. Ok? Isso não é uma opção, vou colocar qualquer um. Não. Tem que seguir esses três aqui. Ó. For terceira pessoa é has. Se não for é have. Passado particípio, que é aquela última tabela. E o complemento da frase, que não é necessário, nem sempre necessário. Poderia terminar aqui, ó. We have studied. Nós temos estudado. Já faria sentido. O que não poderia sair era uma dessa palavra aqui. Essa palavra ou essa. A negativa. Você vai lembrar do que você viu antes no passado, aliás, na forma positiva. E acrescentar aqui o not. Caso você queira abreviar, que é o mais comum, que acontece sempre, você vai usar o haven't quando for have not, ou vai usar o hasn't quando for has not. O restante permanece na mesma sequência. Na frase anterior, nós tínhamos aqui, ó, we have studied. Nessa, we haven't studied. Nessa frase já temos aqui a forma negativa. E a interrogativa, você vai trocar sujeito com o verbo have ou has. O restante também continua igual. Have we studied at home? Have we studied at home? Os exemplos. Toda essa parte aqui é de verbo regular, terminado em ed. I have lived. We have lived. Desculpa. We have played. She has lived. He has played. Observando o que? São dois verbos. O have é um verbo, conta como um.
e o passado participa aqui, ó, do outro verbo ponto também. Sempre vai ter esses dois verbos. O restante da frase, que é para fazer sentido, né, um pouco mais de sentido. E aqui nesse segundo bloco nós temos também frase no presente perfeito, só que não é mais com o verbo regular, são os irregulares, aquela lista lá que eu falei para vocês, né, que talvez dê um trabalho memorizar. Mas eles vêm de um verbo comum, no caso, ó, bought, ele vem do verbo buy, que é comprar. Drunk vem do drink, que é beber. Eaten, eat, comer. Driven, drive, dirigir. A tradução aqui, ó. You have bought many books. Você tem comprado muitos livros. Significa dizer, não colocou uma data específica, né? Então poderia ser usado, foi por isso que foi usado o presente perfeito. E também tem outro caso aqui nessa questão, que é uma ação que está em continuação. Começou e não terminou ainda. Dá para entender que a pessoa, depois de um certo tempo, para cá começou a comprar livro e não parou mais. Deixa eu só pegar mais uma frase. They have drunk much coffee. Eles têm bebido muito café. They have, eles têm. Drunk, que é o passado de drink. Se drink é beber, e eu falei que o passado participo vai terminar em ado ou ido, vai ser bebido. Né? Eles têm bebido muito café. Agora, as palavrinhas just, since, for. Nós trabalhamos com 6 até agora. As 3 primeiras foram essas. Just, que eu vou usar para uma ação bem próxima, que aconteceu recentemente. Ó, acabaram de casar. Vocês veem isso muito no filme, né? A frase My friends have just married. Meus amigos acabaram de se casar, casaram recentemente. Married é o passado particípio de um verbo regular. No caso, marry, com Y, é casar. Married é o passado dele, desse verbo. Have, porque é obrigatório. My friends é como se fosse eles. Então, they have. Eles têm casado recentemente. Eles acabaram de casar. O since eu vou usar para um tempo específico, quando iniciou aquela ação. Se você tem essa imagem aqui, eu posso dizer, ó, They have worked in this hospital since 2014. Eles têm trabalhado nesse hospital desde 2014. É uma data específica. Eu sei quando foi que eles começaram a trabalhar. E dá a entender que até hoje eles ainda trabalham. Porque presente perfeito é isso, né? Começou no ano passado, mas que ainda hoje continua. E o for eu vou usar para a duração do tempo. Nessa imagem, ó, she or he has bared this love for 10 years. Ele ou ela tem levado, tem aguentado, suportado esse amor por 10 anos. Esse sentido aqui é que a pessoa foi a duração de tempo, mas que acabou. Pode ter sido agora, pode ter sido muito tempo, mas eles quis enfatizar aqui que durou 10 anos. É uma duração, período de tempo. A gente vai usar também presente perfeito nesse caso. She ou he, porque quem pode ter aguentado quem, né? Se foi ele, que era o chato, ou se foi ela, quem sabe. She ou he has bird, tem aguentado, suportado. This love for 10 years, por 10 anos. As outras 3 palavras foram ever, already, yet, que as 3 significam já, mas em contextos diferentes. Eu estou pegando praticamente a mesma tabela, a mesma imagem aqui, mas vocês vão ver, tem que ser baseado por aqui a palavrinha, também o seu uso nas formas positiva, negativa e interrogativa. A tradução não vai ajudar muito, porque já que todos significam já, né? Não vai ajudar muito. Vai ajudar o complemento. Por exemplo, ever está dizendo que significa já, mas o que? Alguma vez na vida ou de todos os tempos. Bora lá, organizar isso aqui. Ever. Quando é que você vai usar o ever? Com o sentido de já, na forma interrogativa e positiva. Lembra aí, ó, ever, tá aqui os sinais. Ou é negativo, desculpa, ou é interrogativa ou é positivo que você vai usar. Com qual tradução? Já. Em qual sentido? Sentido de alguma vez na vida ou de todos os tempos. Exemplo,
Have you ever fallen in love? Você já se apaixonou? Tipo, poderia substituir. Alguma vez na vida você já se apaixonou? Tá? O segundo, already. Já, também significa já, né? Mas no sentido de pronto, de feito, de finalizado. Também na forma interrogativa e afirmativa. Esses dois primeiros aqui, ó, é igual as formas. Usamos already em frase interrogativa e afirmativa com sentido de já, pronto, feito. Has your sister already been to Canada? Sua irmã já está, já está no Canadá, já chegou lá. A situação é a seguinte, ó, no sentido de pronto, feito, que já aconteceu, ele quer saber se ela já chegou lá, porque todo mundo já sabia que ela estava viajando para o Canadá e ele quer saber se essa ação já está pronta, se aquilo que ela planejava já foi feito. É nesse sentido, tá? O already. E o último, que é that, está no sentido de que já ainda não foi feito, a pessoa está com dúvida ainda. Mas para a forma interrogativa e negativa. É a única que aparece na negativa. E lembrando para vocês, né, eu falei na aula passada, que o yet vai aparecer no final das frases. Isso já ajuda. A frase aqui para inicial, have we met yet? Nós já nos conhecemos. You haven't been in a serious relationship yet. Você não teve ainda um relacionamento sério. Você não tem estado em relacionamento sério. No sentido de ainda não, que aquilo não aconteceu, ou para pergunta ou para forma negativa. São essas palavrinhas, as três, ever, already e yet. As três significam já, mas para contextos diferentes, bem diferentes, e para formas diferentes. Essas duas primeiras são iguais, tanto para interrogativo quanto para positivo, e a última é para interrogativa e negativa. Esta foi a nossa aula de revisão desse mês, que eu espero que tenha sido produtivo, que você tenha absorvido o máximo possível de conteúdo e que vocês levem esses conteúdos, né, em consideração, que futuramente, talvez no futuro bem próximo, vocês já vão precisar deles. O presente perfeito é um tempo muito bacana de se estudar, ele é muito importante. Não vou dizer que é o mais simples, de forma alguma, porque tem detalhes, mas também não é o mais difícil, nem muito menos impossível. Vocês podem, vocês conseguem, com certeza, vocês são inteligentíssimos e vai dar tudo certo, tá? Responda lá o quiz no Classroom, vai ser super simples e estamos aqui para ajudar. Até a próxima aula. Abraço.